Salve, salve galera! Semana importante no Campeonato Carioca 2021, semana do primeiro clássico. Teremos Fla-Flu nesse final de semana e por isso hoje temos um convidado à altura. Esse jogava de terno, hein? Ex-zagueiro Juan, um dos ídolos da história recente do Flamengo. Olá, Juan, tudo certo contigo? Olá, tudo bem? É um prazer estar participando do programa. O prazer é todo nosso, Juan. Sei que você está com a agenda cheia, muitas reuniões aí, muitos compromissos nessa nova função. Aliás, conta pra gente como é que funciona esse teu novo trabalho aí no Flamengo. Está sendo muito legal, né? Estou com o cargo de gerente técnico, né? A gente consegue ajudar não só ao executivo, como o treinador e também aos jogadores, né? A gente faz esse elo e está sendo muito legal. Ninguém melhor, Juan, para falar sobre a base, sobre a garotada que surge no Flamengo do que você. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o início desse campeonato carioca com os meninos, né? 2 jogos, 2 vitórias. O primeiro jogo um pouquinho mais truncado, na segunda partida já uma atuação mais sólida dos meninos. Como é que você viu esse começo de campeonato? Na verdade, é o segundo ano que a gente repete esse pensamento de utilizar os jogadores jovens nas 3, 4 primeiras rodadas, né? Ano passado deu muito certo. A gente viu que ao longo do ano, muitos daqueles jogadores que puderam jogar o Carioca despontaram no time de cima. E esse ano está sendo mais uma oportunidade para eles, né? De poder ter uma visibilidade grande, né? Não só para a torcida, como para a imprensa, também para o Rogério, né? De poder jogar alguns jogos, adquirir mais experiência. Alguns deles já foram campeões brasileiros com a gente, né? E reforçar aquele slogan que a gente diz aqui no Flamengo, de craque que o Flamengo fazia em casa, e acho que atrás de gerações, o Flamengo tem revelado grandes jogadores. Craque o Flamengo faz em casa, né? Sempre foi tradição do Flamengo, né? Revelar bons jogadores. E pelo que você está vendo dessa nova geração, vem coisa boa por aí? Então, como eu falei antes, o Flamengo está sempre revelando grandes jogadores, né? Nos últimos anos tem sido assim. Temos uma geração talentosa, né? Esse início está sendo muito promissor. Claro que a gente sabe que é uma idade que a gente tem que ter os pés no chão, tem que dar tranquilidade para esses jovens conseguirem evoluir. Isso que a gente tem procurado fazer aqui no Flamengo, sem muito alarde, né? Respeitando o momento de cada jogador e sabendo incorporar no time de cima. Ô Juan, dá para traçar algum paralelo, né, da época em que você subiu para os profissionais, lá no final da década de 90, para os dias de hoje? Mudou muita coisa? Você percebe alguma mudança muito radical? Mudou muito, eu acho que o futebol mudou, principalmente na parte comercial. Hoje os jovens com certeza valem muito mais do que se valia naquela minha época, né? Acho que na minha época a questão técnica influenciava muito mais. Poucos jogadores conseguiam um espaço no time de cima. Isso melhorou para o atleta, com certeza, né? Eles têm mais oportunidades. Mas sim, a essência, o final de tudo vai ser sempre o mesmo, né? Os melhores vão sempre ter mais destaque, vão sempre conseguir maiores espaços. Você conseguiu construir uma carreira gigantesca, né, Juan? Alemanha, Itália, seleção brasileira. O que você aponta como o maior desafio da tua carreira, assim, olhando para trás, para tudo aquilo que você construiu? São vários desafios, né? Em todos os momentos da carreira, você é desafiado, né? Sempre costumo dizer que a longo prazo e em alto nível você tem que ter um comportamento, né? E um entendimento da sua profissão muito grande. Graças a Deus eu tive isso desde a base do Flamengo. Fui bem ensinado, fui bem orientado e consegui colocar em prática e explorar o máximo do meu potencial. Pô, a gente está vendo aí várias fotos, né? Aí você menininho também, em outros momentos da sua carreira, seleção brasileira, ao lado do Ronaldinho Gaúcho. É realmente uma história gigantesca essa que você construiu. Olhando para os meninos que estão surgindo ali, agora falando do sistema defensivo, né? Da zaga especificamente. Quem que você aponta que pode construir uma carreira, traçar um caminho parecido com o seu? Na verdade, seria até injusto a gente ficar fazendo comparações, né?
torcida já faz, a imprensa já faz, mas a gente internamente a gente procura evitar isso. E a gente está aqui para dar suporte para todos os jogadores serem capazes de colocar o talento deles para fora, né, e fazerem grandes carreiras. A gente dá todo o apoio, né, interno, esperando a resposta deles. Como eu falei antes, tem grandes jogadores na geração, tanto na defesa quanto no ataque, e a gente vai fazer um trabalho com calma, respeitando o momento de cada um e fazendo sempre o melhor para o Flamengo. Voltando um pouquinho para a tua história, você surgiu no Flamengo muito bem, depois acabou rodando o mundo e retornou, né, para encerrar a tua trajetória no Clube do Coração. Queria que você falasse um pouquinho daquele momento ali, aquela época em que você voltou para o Flamengo, né, já muito experiente, já rodado, vencedor, para encerrar a tua trajetória como jogador. Foi um momento especial, era um desejo que eu nunca escondi de ninguém, de encerrar minha carreira no Flamengo. Graças a Deus pude ainda jogar em alto nível, contribuir dentro de campo, né? Também dar minha contribuição fora de campo, né? Na parte externa, em contato com meus companheiros, né? Foi um sonho que eu me realizei, de poder encerrar minha carreira do clube que eu comecei, do clube que eu amo, né? Do clube que me formou. O campeonato estadual, né, do Rio de Janeiro, o campeonato carioca, sempre foi importante, né, na tua trajetória, tanto no começo de carreira, também nesse retorno ao Flamengo. Quais as suas melhores lembranças de jogos no campeonato carioca, Juan? No começo da carreira era até mais, né? Porque a gente não tinha ainda o brasileiro de pontos corridos, então o estadual ocupava uma parte maior do tempo, né? E eu lembro do tricampeonato, que foi um campeonato, né, 99, 2000, 2001, muito acirrado, porque a gente tinha um time muito forte, que era o Vasco pela frente, né? E agora, já no final de carreira, uma outra etapa, né? O Flamengo já começando a ter uma supremacia, né? Dos últimos campeonatos que a gente teve. E eu já vivendo uma nova fase da minha carreira, né? Já no final, né? E aproveitando também ao máximo. Você é um dos zagueiros artilheiros da história do Flamengo, né, ao lado aí do Júnior Baiano, 33 gols marcados. Isso também é uma marca que te orgulha bastante, assim, olhando para trás, para a trajetória que você acabou construindo? É uma marca significativa, né? Sempre muito difícil um defensor, né? Um zagueiro fazer gols, né? E eu pude ter esse número aqui no Flamengo, até porque praticamente o meu auge da minha carreira, né? Todo eu joguei fora do Flamengo, né? Então eu fiz até meus 23 anos, consegui fazer 29 gols e depois dos 37 consegui 4. Então eu tenho orgulho dessa marca. Você fez uma parceria muito grande com o Júlio César, né? As trajetórias de vocês, inclusive, se confundem. Aparece o Júlio César nessas fotos que a gente está mostrando aí. Como é que você resume a tua relação com o Júlio, Juan? O Júlio foi um irmão que o futebol me deu, né? A gente começou junto no futsal, depois percorreu toda a base do Flamengo. Verdade de dizer que a nossa trajetória é bem parecida, porque a gente estava junto na seleção sub-17, sub-20, no profissional do Flamengo, depois seleção brasileira, nas Copas do Mundo. Fomos rivais na Itália também. E depois encerramos a carreira junto, né? O Júlio um ano antes de mim, mas no coração. Qual foi o Flamengo, né, o time do Flamengo ali, o 11 que mais te marcou? E aí eu coloco o início de carreira e também esse ciclo final. Qual foi o que mais te marcou? Difícil de dizer, né, cara? São todas emoções especiais. Eu, graças a Deus, pude conviver com grandes jogadores, grandes craques, né? Seria até injusto de eu aqui marcar um time só. Agora, Juan, falando sobre os clássicos, né? A gente falou sobre a importância do campeonato estadual. O estadual ele mantém essa magia, né? Da rivalidade regional, a rivalidade dos rivais que são mais próximos. Qual clássico mais te marcava na época de jogador, aquele que você mais gostava de jogar? O Flamengo e Vasco foi sempre um clássico marcante, né? Pela rivalidade que se foi criada, né? Eu cresci, né, na arquibancada tendo um Fla-Flu como maior clássico, né, do Rio de Janeiro.
e nesse período que eu transitei para um jogador profissional, o Vasco tomou esse lugar do Fluminense e o Flamengo e Vasco passou a ser um clássico muito acirrado, né? E eu convivi, como eu falei antes, principalmente na minha primeira passagem, com um dos melhores Vasco que teve nos últimos 20 anos, né? Foram sempre jogos muito difíceis. Agora você falou, quando você era criança, torcedor, nas arquibancadas, o Fla-Flu sempre foi apontado como o maior clássico do Rio, né? E é apontado por muita gente como o clássico mais charmoso do futebol brasileiro. Você teve a oportunidade de jogar alguns. Concorda com isso? É um clássico realmente de muita história, de muito charme? Concordo, é um clássico assim, bem legal de se participar, né? Seja como torcedor como jogador. A arquibancada fica mais colorida, né? Devido às cores da camisa. Normalmente é um jogo mais aberto, né? Acho que é um jogo menos estudado, os dois times conseguem atacar mais. Isso eu sempre tive essa noção dentro de campo. Tem algum Fla-Flu que te marcou de maneira especial? Tiveram vários grandes confrontos com o Fluminense, né? Falando de Carioca, eu lembro da final da Taça Guanabara, né? Que o Cássio fez aquele gol meio atípico de pênalti, né? Foi um jogo que ficou marcado. E para esse clássico de domingo, como é que você vê essas duas equipes que chegam em momentos diferentes? O Flamengo, depois de duas vitórias, né, chega com a perna um pouquinho mais leve para esse jogo. O Fluminense já não começou tão bem a competição, 2 jogos, 2 derrotas. O que você espera dessa partida, Juan? Espero mais um desses jogos que eu mencionei antes, né? Jogo aberto, jogo que os dois times buscam o gol, buscam o ataque, né? O Flamengo, como você falou, começou muito bem, um time jovem, né? O Fluminense sub-23 pode ser que incorpore alguns jogadores, mas sim, não vai fugir daquilo que é o símbolo do Fla-Flu, né? Acho que duas equipes, né, que se respeitam, mas que buscam o ataque a todo momento. Vou te colocar na fria. Um palpite para o jogo de domingo. Com certeza a gente vai trabalhar para ser a vitória do Flamengo. Ô Juan, para encerrar esse nosso bate-papo, eu queria te convidar para assistir um vídeo que mostra, né, a relação tão próxima que você construiu com um dos principais clubes do futebol brasileiro, com o Flamengo. Vamos acompanhar. E aí, Juan, é um que mostra muito bem. Explica para a galera quem são aqueles ali rodando camisa e cantando as músicas do Flamengo na arquibancada, Juan. Essa é minha esposa, né, com meus filhos, né? Lá tem Sim, mais esse aqui, ó. Uma vez Flamengo, sem Flamengo, mas sempre. é a Ah, família do Juan, rubro-negro, né, cara? É uma família de rubro-negro. Eu herdei isso do meu pai, né? Minha esposa também é. E a gente sempre fez questão de passar para os nossos filhos, né? O mais velho nasceu quando eu estava na Alemanha ainda. E eu rodei o mundo, como você falou, por outros clubes também, até mesmo no Brasil. Mas a gente sempre alimentou essa paixão. Fico feliz de estar seguindo os passos nos nossos passos. é isso aí, com certeza é um vídeo que mostra a tua relação próxima com o Flamengo. E tem algum deles que você acha que pode seguir os passos do pai aí, Juan? O mais velho, o João, está tentando, né? Tá tentando ser goleiro, tem essa paixão aí pelo gol. E vamos com calma, né? A gente sabe que a responsabilidade é grande, o caminho também é muito difícil, né? E vamos ver o que acontece. Show de bola, Juan. Queria te agradecer por atender ao nosso convite no meio da tua agenda aí, que com certeza está muito agitada. Valeu, Juan. Valeu, Álvaro, um abraço. Valeu, um grande abraço. É isso, galera. Você de casa que nos acompanhou, muito obrigado pela companhia. Fique ligado na nossa programação, hein? Tem transmissão, tem quadros, entrevistas e personagens super especiais do Campeonato Carioca 2021. Até a próxima, galera. Valeu!